Oi, oi. Bom dia a todos. Terceira sessão ordinária, ata da terceira sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2026. Aos 20 dias do mês de fevereiro do ano de 2026, às 9 horas, reuniu-se na Câmara Municipal de Bela Cruz, em sua segunda sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2026, sob a presidência do vereador Egberto Alves de Souza, em conformidade com as disposições regimentais, e passou para o expediente, lidas as seguintes matérias. Projeto de indicação número 3 de 2026, de autoria do vereador Netinho da Adrimóveis, que solicita a recuperação do calçamento da rua Nicolau Peixoto. Projeto de indicação número 2 de 2026, de autoria do vereador Alexandre de Paulo, que indica a contratação de equipe para atuação no trânsito municipal, bem como a instalação de semáforos em pontos estratégicos da cidade. Concluída a leitura do expediente, o excelentíssimo senhor presidente passou para o grande expediente, chamando o vereador Evandro Vida Boa, que iniciou sua fala cumprimentando os presentes e parabenizando o município pelas ações recentes, destacando o mutirão de casamento civil, ressaltando a importância social da iniciativa e elogiando a atuação da primeira-dama Érica Lima. Em seguida, abordou a inauguração da Areninha na localidade de Timbira, esclarecendo questionamentos acerca do terreno utilizado para a obra. Informou que o terreno foi doado por ele, destacando ainda que a escolha ocorreu após tentativas frustradas de doação em área mais central da comunidade de Lagoa do Mato, em razão da desistência de famílias envolvidas. Ressaltou que a decisão teve um único objetivo, garantir a execução do projeto, negando qualquer interesse particular, e afirmou que o equipamento será amplamente utilizado pela comunidade local. O vereador também tratou da questão do reajuste salarial dos servidores públicos, reconhecendo a importância da discussão, destacando o reajuste do magistério e manifestando preocupação com os percentuais aplicados a outras categorias. Afirmou que pretendia dirigir-se ao sindicato, considerando o período de carnaval, para discutir junto ao prefeito a possibilidade de reconhecimento do mesmo reajuste para as demais categorias. Por fim, solicitou prioridade para as obras de calçamento em ruas mais afetadas no período chuvoso e agradeceu pelas melhorias na área da saúde, destacando a reforma do posto de saúde e o início do atendimento odontológico na localidade de Correguinho. Então, excelentíssimo senhor presidente, chamou para o uso da palavra o segundo orador inscrito, o vereador Alexandre de Paulo, que deu início parabenizando o município de Bela Cruz pelos seus 69 anos de emancipação política, destacando as conquistas recentes, o crescimento do município, especialmente na zona rural. Comentando sobre a programação comemorativa, mencionou inaugurações, entrega de veículos, eventos esportivos e culturais realizados no município. Ressaltou a importância do mutirão de casamento civil, destacando seu impacto social, bem como ações voltadas à educação, como reformas e construção de novas unidades escolares. Abordou ainda a valorização das manifestações religiosas e, na sequência, apresentou o projeto de indicação de sua autoria, voltado à organização do trânsito municipal, defendendo a contratação e capacitação de agentes de trânsito, além da melhoria da sinalização e implantação de semáforos em outros pontos estratégicos da cidade. Percebendo não haver mais vereadores para o uso da palavra, passou para a tribuna do povo. Abriu espaço para o uso da palavra, chamando a senhora Fernanda Sara, servidora da Câmara, que utilizou a tribuna para divulgar um evento realizado pela Sala do Cidadão nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2026, em alusão aos 69 anos do município. Informou que o evento contará com a oferta gratuita de diversos serviços públicos à população, como agendamento de RG, cadastro na área da saúde, serviços digitais e orientações gerais. Então, o senhor presidente deu prosseguimento à sessão, passando para a ordem do dia, que inicialmente foi solicitado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa para os projetos de lei número 1 de 2026, número 2 de 2026 e número 3 e número 4 também de 2026, todos de autoria do Poder Executivo e com pareceres favoráveis para a votação. Em seguida, os projetos de lei número 1, número 2, 3 e 4 foram encaminhados às comissões de Finanças e Orçamento e Constituição, Justiça e Legislação Participativa, a qual emitiram seus pareceres favoráveis. O projeto de lei número 1 de 2026 foi adicionalmente encaminhado à Comissão de Cultura, Educação, Saúde e Assistência Social, que igualmente emitiu parecer favorável.
Após a emissão dos pareceres pelas comissões competentes, os projetos foram colocados em discussão e posteriormente em votação, sendo todos aprovados por unanimidade pelos vereadores presentes. Também foi submetido em discussão e votação o projeto de indicação número 1 de 2026, de autoria do vereador Alexandre de Paulo, sobre a implementação da Casa da Mulher Belacruzense, aprovado por unanimidade. Concluída a ordem do dia, o senhor presidente passou para as considerações finais. O senhor presidente Egberto Alves teceu considerações sobre trabalhos realizados, destacando as comemorações pelos 69 anos do município. Ressaltou as inaugurações ocorridas, com destaque para a nova sede da Secretaria de Assistência Social e a entrega de veículos destinados ao fortalecimento do serviço daquela secretaria. O presidente também enalteceu o mutirão de casamento civil, elogiando sua organização e manifestando esperança de que o evento cresça nos próximos anos, sob a liderança da secretária Érica Lima. Parabenizou o vereador Alexandre pela atuação e destacou a satisfação da casa em prestigiar e participar das inaugurações municipais. Por fim, informou que a Câmara acompanharia as ações previstas para o dia, incluindo as pavimentações de vias do município, anunciada pelo deputado estadual, e encerrou os trabalhos com voto de continuidade das conquistas para o povo de Bela Cruz. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declara a segunda sessão ordinária encerrada e, em seguida, é assinada pelo presidente e o primeiro secretário. Em discussão, em votação, a ata que acaba de ser lida. Votação da ata iniciada. Aprovada. A leitura do expediente. Senhores vereadores, temos o projeto de indicação número 3 de 2026, de autoria do vereador Carlos Alexandre de Paulo. Indica ao Executivo Municipal a recuperação completa do horto florestal, limpeza e urbanização do açude do horto. Senhores vereadores, venho pedir o apoio de vossas excelências no sentido de aprovar o projeto supracitado. Considerando que o horto florestal de nosso município é um local que recebe bastante pessoas que visitam frequentemente este espaço para exercícios físicos, como caminhada e grupo que participa semanalmente das atividades físicas no referido local. Considerando que o horto florestal já foi um espaço de constantes ensaios fotográficos, piqueniques, eventos escolares e tantos outros, se faz necessária a recuperação desse importante espaço, oferecendo academia da saúde, parque multissensorial para as crianças, espaços para as práticas esportivas em geral e espaços PET. Solicitamos ainda a urbanização do açude existente no horto, oferecendo espaços para que a população possa desfrutar desse importante equipamento público, que, se bem cuidado, temos certeza que toda a população sairá ganhando com essas ações de políticas públicas, voltada para o bem-estar social, cultural, recreativo e desportivo para os nossos munícipes. Certo de contar com o apoio dos nobres pares e com a sensibilidade do Executivo, elevamos nossos votos de estima e consideração. Respeitosamente, Carlos Alexandre de Paulo, vereador. Projeto de indicação número 2 de 2026, de autoria do vereador José Vilamar de Oliveira, que indica a Academia da Saúde na Praça José Augusto de Oliveira, em Correguinho. Venho perante o plenário desta Casa Legislativa solicitar a aprovação desta indicação, no sentido do Poder Executivo. Mas foi digitado Correguinho. Foi digitado Correguinho. Implantar uma Academia da Saúde na Praça... Será corrigido, vereador? Na Praça do Guarda. Justificativa. Se faz necessário para que as pessoas possam fazer seus exercícios próximo de suas residências, sem a necessidade de se deslocarem para as academias mais distantes. O uso desses equipamentos é recomendado pelos médicos, e sem falar que se trata de um momento de lazer para os moradores daquela localidade. Atenciosamente, José Vilamar de Oliveira. Ofício número 0132 de 2026, PMJBLC, ao senhor Egberto Alves, presidente da Câmara Municipal de Bela Cruz. Referido, procedimento administrativo 09 de 2026,
0004.701/7. Assunto: recomendação ministerial. Senhor presidente, o Ministério Público do Estado do Ceará, por intermédio do promotor de justiça abaixo signatário, oficiante na promotoria em epígrafe, no exercício de suas atribuições conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal e Lei nº 8.625 de 93, encaminha a Vossa Excelência cópia da recomendação ministerial de número 002/2026, para fins de ciência e a adoção das providências cabíveis. Fica concedido o prazo de 30 dias para informar o acatamento da presente recomendação e as medidas adotadas para o seu cumprimento. A resposta deverá ser encaminhada na forma peticionamento eletrônico intermediário por meio do portal, segue o portal. Não havendo colaborador cadastrado no portal, deverá entrar em contato com este órgão e solicitar o cadastro, conforme o endereço no rodapé. Ou ainda a resposta poderá ser encaminhada em formato PDF para o correio eletrônico, segue o correio eletrônico. Atenciosamente, Diego de Lima Leal, promotor de justiça. Ofício circular de número 119 de 2026, CRA-CE, fiscalização e registro. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bela Cruz, assunto: orientação para a contratação de serviços na área de administração. Excelentíssimo senhor presidente, o Conselho Regional de Administração do Ceará, CRA, Ceará, autarquia federal instituída pela lei de número 4.769 de 65 e regulamentada pelo decreto 61.934/67, exerce a competência legal de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de administrador e a prestação de serviço nas áreas de administração. No exercício de suas atribuições legais, dirige-se respeitosamente a Vossa Excelência para prestar informações relevantes sobre as contratações públicas que envolvem atividades profissionais afetadas ao campo da administração. Projeto de Lei número 2 de 2026, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a inclusão do conteúdo História e Cultura do município de Bela Cruz na disciplina de História do Ensino Fundamental das Escolas Rede Municipal de Ensino. Declara patronos da educação belacruzense o professor Nicásio Barbosa Cordeiro e a professora Marieta Santos e dá outras providências. Agora, passando para o grande expediente, chamo o primeiro vereador inscrito, Carlos Alexandre de Paulo. Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, internautas. Hoje é só para falar sobre o projeto de indicação número 3 de minha autoria, que solicita do Poder Executivo a recuperação completa do horto florestal. Sabemos que o horto é um importante local para prática de exercícios. Eu vejo ali as senhoras, idosos, praticando o esporte 3, 4 vezes por semana lá, grupos, e todos os dias tem gente caminhando lá naquele horto. E a trilha onde a gente anda, onde faz a caminhada, não está legal. O horto em si precisa de uma recuperação 100%. Aquele horto já foi um cartão postal do nosso município. Eu lembro que eu caminhando ali, vi a gente do Marco tirar foto, fazer ensaios fotográficos, gente de Bela Cruz. E hoje a gente anda lá, não tem praticamente nada no horto, a não ser as árvores, né? Eu queria aqui pedir a gestão, né, com esse requerimento, para que façam uma recuperação total ali daquele horto, com a construção de academia da saúde, um parque multissensorial para as crianças típicas e atípicas, onde, se a gente fala muito em inclusão, e se fala em inclusão, o poder público tem que fazer política pública voltada realmente para incluir essas crianças. Esse parque multissensorial será ali, tem espaço verde, com ar, onde os brinquedos são adaptados, né, para as crianças do aspecto autista, mas também para ser usado pelas crianças típicas e atípicas do nosso município. Também pedimos ali que hoje Bela Cruz
no geral, muitas famílias criando, né, cães, cachorros de estimação. E olha, eu vou lhe dizer, viu? Tem muito cachorro, Giliardi, que é tratado com muito mais carinho, muito mais atenção do que certos humanos, né, não, Joãozinho? Aí pede também a construção de um espaço pet lá no Horto Florestal. Há espaço para isso, para criar as famílias, ao caminhar pelo horto, ao estar lá, seus cães possam ficar no espaço adequado para eles, né? Também pedimos, nesse mesmo requerimento, a urbanização daquele açude que já existe. Eu lembro que uma época aí, o professor Plauto queria, era um projeto dele, um sonho, a urbanização daquela lagoa do Rio Major Vino. E eu disse assim, na época veio aqui para a Câmara, a discussão, eu disse, primeiro, começa consertando o que tem em casa. Eu disse, como é que havia um projeto a ser debatido na Câmara para fazer a urbanização de uma lagoa que é particular, aí começar a confusão com o dono da lagoa, fazer a urbanização, se nós temos um açude aqui, que não é perene, tal quanto a lagoa, que não seca ali, mas temos um açude ali no horto, que já é público, já é do município, nós poderíamos limpar aquele açude, melhorar, fazer uma urbanização com calçadão, com iluminação, com paisagismo, para que possa melhorar e oferecer à população, tanto na questão esportiva, quanto até na questão turística também do nosso município. Nós temos esse espaço no horto, então pedimos à nossa gestão que tenha um olhar especial voltada àquele horto florestal, como tudo, né? Então esse é o nosso projeto de indicação. Peço aos nobres colegas apoio para que possa ser votado na próxima sexta-feira. Muito obrigado. Chamo o segundo vereador inscrito, Evandro Batista, popularmente Evandro Vida Boa. Bom dia a todos. Gostaria de saudar aqui o nosso presidente, Egberto Alves, os demais companheiros, vereadores, que é o nosso amigo do plenário, os internautas. E iniciar minhas palavras, mais uma vez, parabenizando o nosso município pela linda festa, pelas inaugurações que vivenciamos nessa semana. Questão das passagens molhadas, que foi muito lindo. Um sonho que ninguém mais acreditava que ia se realizar. E veio a se tornar realidade, né? E eu sempre digo que, pelo fato de eu trabalhar em outro município, havia momentos que algumas pessoas criticavam a nossa Bela Cruz pela questão de desordem que havia, questões políticas que sempre deu notícias, né? E havia muita confusão. E de um certo tempo para cá, houve a mudança na nossa Bela Cruz. E nesta semana, teve uma pessoa que mandou uma mensagem para mim parabenizando o nosso município pelas mudanças que estão ocorrendo no nosso município. E isso deixou muito feliz, porque eu gosto muito da nossa cidade, eu amo demais nossa Bela Cruz, e doía ver as pessoas criticando a nossa Bela Cruz pelas questões políticas, pelas faltas que existiam aqui, e que agora começaram a haver elogios. E isso traz uma emoção muito grande. Saber que nós estamos no caminho certo, saber que o nosso prefeito está fazendo um trabalho que não havia no nosso município, e que isso traz orgulho para nós agora. O orgulho de ser belacruzense renasce, viu? Renasce e forte. As duas festas que houveram agora, onde um público era o evangélico, o outro público católico, foi muito lindo isso aí, viu? Primeira vez que houve município, se não me engano, de uma forma tão forte, sem bebida alcoólica, sem confusão, realmente acertou de cheio, viu? Parabéns, essa festa do município, muita gente que veio dos municípios de fora também, muitos elogios, muita gente mesmo. Você vê que agora na festa da irmã Kelly estava uma lotação enorme. Então, parabéns, fico feliz por nosso município estar no caminho certo e o prefeito continue fazendo as nossas exigências, nossos pedidos, né?
evolução do nosso município. Muito obrigado de verdade. Eu busquei uma conversa com o nosso prefeito nesse período, mas devido às inaugurações, devido às festas, se tornou um pouco difícil. E a discussão que eu queria ter com ele é em relação a alguns projetos de reajuste salarial que ainda estão sendo solicitados. A questão do piso do magistério, o sindicato andou questionando que falta a tabela no projeto. O piso do magistério está faltando a tabela. Aquela tabela realmente não está lá contido no projeto, mas ela não altera o valor do salário dos servidores, dos professores, porque ela muda em 3 anos. Então, o fato de ela não estar contida na tabela, não estar contida no projeto, não deixou nenhum servidor com prejuízo salarial. Deixar isso bem claro. É interessante que ela esteja, né? Ter uma noção, ter uma visão, mas não houve prejuízo para nenhum. Acredito que o sindicato não está aqui, mas se ele estivesse, ele podia também concordar com minhas palavras. Certo? E aí vem uma questão que gera muita discussão e algumas pessoas procuraram a respeito do piso da enfermagem. Piso da enfermagem. Esse piso, pessoal, ele é um projeto que trouxe muita confusão para os municípios. É um projeto que nasceu errado, deixar isso bem claro. Nosso ex-presidente foi um pouco infeliz na realização, um pouco para ser, né, amigável com ele. O projeto não foi bom, pessoal. O projeto veio com erros. Trouxe erros para os servidores, trouxe erros para o município. Certo? E aí o STF veio ajudar, piorou. Ele disse que uma carga horária de 44 horas. O servidor trabalha no máximo 40 horas. Aí vem apresentar uma carga horária de 44 horas. Para ele ter direito a 100% do salário, ele tem que trabalhar 44 horas. Certo? Sendo que ele trabalha 40. Aí veio um valor que eu acho insuficiente. Enfermeiro, 4.750. Técnico de enfermagem, 3.325. Auxiliar, 2.375. Bom, isso é na lei 14.434/2022. Esse projeto nasceu em 2022. E tem mais um problema grande. Ele não tem um fundo seguro. Esse projeto, ele tem vida, uma vida curta, certo? Não há um reajuste. Você vê aqui o piso da enfermagem, todo ano aumenta para 2 salários mínimos. E aí o salário mínimo todo ano tem um reajuste referente à inflação, mais a inflação junto com o IPCA. Aí quando chega agora, não tem um reajuste para a enfermagem. O piso do magistério tem um reajuste que é de acordo com agora esse ano mudou, né? Também porque foi muito baixo, aí teve que mudar. O VAF. O piso dos ACS, ACE e o piso do magistério, todos têm o seu reajuste normal, apresentado o valor. E quando chega no piso do magistério, não tem um cálculo para um reajuste. E aí o município, como é que ele faz para aumentar? Como é que ele vai se basear? Não há esse cálculo. E tem mais um agravante. Se ele aumentar o salário do servidor, do enfermeiro e os demais, ele tem uma perca no reajuste para o município. Entenderam a questão? O prefeito ele se comoveu com os servidores porque eles não tiveram reajuste, então eu vou aumentar o salário deles. Ok, aumentou. E aí logo vai vir uma diminuição no repasse para o município. O valor que é passado para o município vai cair,
porque ele aumentou o salário do profissional. É uma brincadeira, não é isso? Então, o prefeito está numa situação complicada, porque o servidor ele precisa de um aumento. Eu entendo que todo servidor, né, no início do ano, tem que ter um aumento, porque tudo sobe também. E o servidor está trabalhando, ele quer o seu aumento salarial. Só que aí existe agora esse impasse, existe essa confusão do piso da enfermagem, que deixa uma confusão muito grande para os gestores. Eu entendo que uma solução seria o aumento da gratificação. O aumento da gratificação para os servidores daria um fôlego melhor para eles. Mas aí também entender que a gratificação ela não entra na contribuição. Ela é momentânea. Né? Mas naquele tempo ele está recebendo um salário de aumento, digamos que por enquanto está dando certo. Posteriormente é que não vem ser tão eficiente. Portanto, pessoal, eu acredito que a gratificação seja uma saída, ou possivelmente um repasse, um aumento em cima do repasse, em vez de um aumento em cima do salário base. Né? Eu quero ter até uma conversa com o nosso prefeito para discutir essa questão, porque algumas pessoas estão questionando por conta do piso da saúde, da enfermagem, e realmente é uma confusão muito grande para o município, muito grande de verdade. Certo? E que aí eu entendo que o servidor precisa desse reajuste. Justamente. Não tem um fundo seguro, não tem uma fonte segura. Não há. Viu? É um valor. Você quer repetir a pergunta? Bom dia a todos. A minha dúvida é sobre a questão do piso da enfermagem. Ele não tem uma fonte segura como tem o piso do magistério. Quer dizer que a qualquer momento pode perder esse piso. Justamente. O valor, o fundo para o piso da enfermagem, ele é finito. Logo, logo pode se acabar. Existe uma reserva e essa reserva tem fim. Como aqui foi dito, se não me engano, até o deputado que esteve aqui presente, ele falou que Mauro Filho, em torno de 10 anos, no máximo, desde a nascença dele, lá em 2022. Né? Então, ou seja, não há uma segurança ou seja, esse projeto, ele tem que ser reconstruído. Todo. Foi feito em cima das coxas, não tem um fundo, não tem um reajuste. Se o município aumentar o salário, diminui o repasse para o município. Tá certo? Uma carga horária de 44 horas, onde ele trabalha 40 horas, ou seja, ele não vai ter o direito ao 100%. Então, tem muito erro, certo? E essa aí que o nosso vereador aqui, nosso amigo vereador Flávio Jovino falou, não tem uma segurança, não tem um fundo seguro. Pode quebrar de uma hora para outra. Certo? E aí o prefeito é que tem que se virar para dar esse aumento. E o outro, pessoal, o outro projeto que eu acredito que vai vir logo, seja o do aumento do núcleo gestor das escolas, juntamente com os técnicos da educação. É necessário que também tenhamos essa valorização dos servidores. Repito, núcleo gestor das escolas e técnicos da educação. Também esse projeto, essas servidores têm procurado. Nobre vereador, só para colaborar, até os técnicos da Secretaria de Educação haviam também procurado alguns, perguntando sobre se já tinha chegado aqui na Câmara, e eu disse que não veio vários projetos, reajustes, ainda não teria vindo. Então, quero também colaborar com as suas palavras sobre o tema e também pedir, né, que seja, mais uma vez, inclusive, peço até aos vereadores que conversem com o prefeito, eu falei com o secretário, ele disse que é uma questão mais política, a questão das bolsas, para os bolsistas, porque os outros municípios já estão pagando 600, eu ainda acho pouco.
porque você ir todos os dias, cuidar de criança, uma criança numa sala de aula, por R$ 500, aí tem um desconto, aí o cara vai de moto e volta, né? Então, no final do mês, praticamente fica quase nada. Então, eu queria também que a gente pudesse fazer coro para que a prefeitura pudesse fazer esse pequeno reajuste, né, para todos os bolsistas do município de Bela Cruz. Obrigado pela contribuição. Realmente é um caso a se pensar, e eu acredito demais que o nosso prefeito está atento nessas questões, porque, como eu já falei anteriormente, nós estamos com salário em dias, sempre na gestão do Netinho, o salário foi mantido em dias, pagou certo, e eu acredito que há uma preocupação no reajuste para continuar mantendo o reajuste também, o salário em dias. Digamos que é um casamento. Aumenta o salário, mas tem que pagar em dias. Não pode faltar um dos dois. E eu acredito que ele vai ter sucesso nessa questão de reajuste. Muito obrigado a todos. Bom fim de semana. Não há mais nenhum vereador inscrito. Passando para a ordem do dia também, não tem nenhuma matéria, projeto a ser votado. Eu queria só deixar aqui para os vereadores que nós temos o projeto número 1/2026, que dispõe sobre a inclusão do conteúdo histórico, cultura do município de Bela Cruz nas disciplinas de História e Ensino Fundamental das escolas da rede municipal de ensino, declarando patrimônio da educação belacruzense o professor Inácio Barbosa Cordeiro e a professora Marieta Santos. Esse projeto já está aqui, nós vamos só repassar para os novos vereadores e na próxima sexta-feira a gente põe em votação. Aí nós temos o projeto número 2/0132/2026 da Promotoria da Justiça, e já foi explicada, foi lido aqui, a gente fomos recebidos, só para confirmar aqui com vocês, e a gente vai fazer aquilo que está no alcance e que foi exigido. Aí nós temos aqui o projeto de indicação do vereador Alexandre, como ele usou a tribuna, pedindo a reforma geral para o Horto Florestal, mas vereador nós deixamos também para a próxima sexta, e temos aqui a indicação do vereador Zé Vilamar pedindo a academia de saúde para a Praça do Guarda. Está aqui corguinho, mas foi erro de digitação, está corrigido. E quero eu convido os vereadores, terminando agora a sessão, que faça ali uma presença no nosso estande da Procuradoria da Mulher, que ainda é em ilusão ao nosso município, a Semana do Município. As meninas também, na parceria da Procuradoria da Mulher com a Secretaria de Assistência Social, estão fazendo também esse momento de conscientizar, de melhorar aí o entendimento, a parceria Câmara com a sociedade de Bela Cruz. Então, convido os novos vereadores que dê uma passadazinha ali, pegar na mão do pessoal e ver como é que está os trabalhos da Procuradoria da nossa Câmara Municipal. E, vereador Alexandre, vereador Evandro, nós todos os vereadores, o momento, como o Evandro falou, essas 2 semanas foi de muita festa, o nosso município estava completando 69 anos e foi 2 semanas, podemos dizer, de muito evento, de quinta-feira até ontem. Foi inaugurações, foi a festa maravilhosa da escolha do nosso prefeito, esses 2 shows, um católico e um religioso, um católico e um evangélico, todos 2 com muita gente, e até digo que no dia 22, que foi o dia da irmã Kelly, eu nunca tinha visto tanta gente no centro como eu vi naquele dia. A gente mostra que o prefeito acertou na contratação das 2 atrações, um evangélico e um católico. Então, parabenizá-lo, os trabalhos que vêm sendo feitos na gestão. E em relação aos reajustes, em relação ao pessoal das bolsas, o vereador Alexandre, eu tinha até conversado com o Netinho, você já
você já autorizou o pagamento, porque, segundo as palavras do Geri, não precisa vir para a Câmara aprovar, porque a SEDUC já dá direito de, eles lá têm uma forma de lei que já segura o direito de reajustar sem ter o nosso conhecimento. E também em relação o piso da enfermeira, a enfermagem é meio delicado, né, vereador, como você falou. Conversando também com o prefeito, ele disse, olha, é quase impossível ter como fazer aquilo que a lei federal diz que eu não posso. Mas a gente é vereador e sabe da necessidade do povo, a gente acha que ele deva dar um jeito. Mas eu não vi assim, condições de fazer com que o piso da enfermagem tenha digamos, uma ajuda financeira do município. Eu entendo que é só cumprir o que vem do federal. E é isso, dizer que a Câmara está aqui para contribuir, aprovar e trabalhar em união. Todos os vereadores na parceria da gestão e vendo o que é que possa ser aprovado para que também não venha dar prejuízo ao município, porque como o Evandro falou, trazer também o projeto a aprovar o recurso e não ter para pagar também não seria bom, né, Evandro? Mas tenho certeza que o Netinho, com a habilidade que ele tem, por isso que eu falei que ele disse, o ruim é que o município perde. E aí eu tenho conversado, posso conversar novamente, se é bom perder para dar e depois perder e não poder pagar. Então é uma balança com dois pesos. E aí a gente não sabe como fazer. Mas, repetindo, tenho certeza que o prefeito Netinho tem feito o melhor para atender tanto a parte administrativa do lado pessoal, em relação a servidores, como também na infraestrutura. E eu acredito que ele não vai deixar com que as pessoas fiquem chateadas se não tiver um entendimento. Eu tenho certeza que esse entendimento ele vai levar ao público para que todos possam ter um senso que o que ele vai tomar de decisão seria melhor para os munícipes do nosso município. Então, não tem mais nada a tratar. Declaro encerrada a presente sessão e um bom final de semana a todos. E não esqueça de passar no nosso estande ali da Procuradoria da Mulher para a gente bater um papo lá com as meninas que estão lá à disposição. Muito obrigado.